Pessoal! Na aula de hoje, nós veremos um pouco sobre o módulo 3. O módulo 3, ele nos traz aí a grande questão da criação versus evolução, evidências. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre ambos, tá? E aí vamos entender o que seriam essas evidências remetidas até então nesse contexto, tá bem? Então, quando a gente fala de uma evidência de modo geral, antes da gente prosseguir, a gente está falando de uma pista, a gente está falando de algo para confirmação da existência ou veracidade de algo. E aí, comparando o evolucionismo com o criacionismo, quando a gente fala dos evolucionistas, querendo ou não, são pessoas que defendem evidências em praticamente tudo que está à sua volta, né? E já quando a gente fala do criacionismo, a gente já está falando aí que o indivíduo ele tem uma outra visão de mundo, ele vai conseguir perceber claros indícios de planejamento e propósitos na natureza. E aí vamos entender um pouquinho do que seria essas evidências, né? Qual que seria a hipótese da evolução biológica e em que evidências que ela se baseia? Ela se baseia nas seguintes evidências, como eu falei para vocês, já que se baseiam em coisas que estão à sua volta. Seria aí na questão do registro fóssil, anatomia comparada, órgãos vestigiais e também da embriologia comparada. E aí vou estar trazendo para vocês cada um desses tópicos do ponto de vista do evolucionismo, tá bem? Do registro fóssil, antes é preciso a gente relembrar uns conceitos que vocês viram lá no segundo ano sobre a diversidade e história da vida, que já foram estudados por vocês, tá? Onde a gente viu a questão da macroevolução e da microevolução. Quando a gente fala da macroevolução, a gente está falando daquela ponto de vista defendido pelo modelo evolucionista, né? Que são grandes transformações radicais que podem acontecer nos seres. Já quando eu falo no criacionismo, não significa que não podem acontecer mudanças ao longo do tempo. Podem acontecer, mas não mudanças tão radicais como do ponto de vista do evolucionismo, tá? Então, a microevolução ela é aceita pelo modelo criacionismo e são mudanças que, como eu já disse, não são radicais, né? Mas que resultam em novas variedades aí de uma mesma espécie, como, por exemplo, novas raças de cães e gatos, tipos de flores, tá bem? E aí, quando eu falo de registro fóssil, eu estou falando basicamente de algum fóssil que pode ser encontrado, seja um osso, seja uma folha, por exemplo. Lembrando que o fóssil, ele é, de certa forma, né, um resto que se manteve preservado, às vezes por conta de rochas sedimentares, às vezes pela ação do próprio gelo, né, se for uma região muito fria, por exemplo. E aí, depois de milhares de anos, ele pode ser encontrado. Então, aí na imagem, por exemplo, vocês estão vendo o fóssil de uma espécie que a gente chama de trilobita, que é uma espécie de artrópode que ela é identificada somente no registro fóssil, porque não tem mais registros dela. Quando a gente fala ainda do registro fóssil, um contexto que se encaixa muito tem a ver com a explosão cambriana, tá? Tivemos os períodos aí, o pré-cambriano e o cambriano. No pré-cambriano, né, segundo o ponto de vista do evolucionista, não tinha uma variedade de espécies. Já quando chega aí o período cambriano, que acontece um boom. Como assim um boom? Começa a surgir uma diversidade de seres, começa a surgir os cordados, os artrópodes, os nemátodes, os fungos, as plantas, como vocês podem ver aí, começa a ter uma variedade de seres, o que antes não ocorria, tá? E quando a gente fala aí também de evidências do ponto de vista evolucionista, né, as evidências que estão sendo enxergadas, segundo eles, a todo momento, um outro ponto que pode ser defendido é a anatomia comparada. O que seria a anatomia comparada? É um tipo de argumento que ele é baseado na semelhança entre seres vivos, tá? E aí, para isso, é visto como que é a organização dos ossos dos seres, por exemplo. Aqui a gente tem a comparação do braço do homem com a pata dianteira do cavalo, que tem basicamente os mesmos tipos de ossos, vai ter aí o húmero, o rádio, a ulna, tá? A diferença às vezes é na questão de tamanho. Uma outra comparação que a gente tem aí é a asa de morcego com a nadadeira de uma baleia. Lá no livro de vocês, vocês encontram o exemplo com a nadadeira de um golfinho,
tá? Então, dentro da perspectiva evolucionista, essas semelhanças elas são explicadas porque todos os vertebrados eles viriam aí de um único ancestral, de uma única espécie, ou seja, todos aí teriam um ancestral comum. E por meio da evolução, né, teria originado aí essa diversidade de seres. Então, lembra que eu falei para vocês lá no início, enquanto o criacionismo está falando da microevolução, que podem sim acontecer mudanças, mas não tão radicais, aqui já está defendendo e confirmando, né, o que seria aí, do ponto de vista deles, a macroevolução, mudanças radicais. Seres totalmente diferentes sendo compostos pelos mesmos ossos. Seria mais ou menos isso, tá? E aí, uma outra questão que também entrar, além da anatomia comparada, como um tipo de evidência, né, para o modelo evolucionista, são as estruturas e também os órgãos vestigiais. Dentro da concepção evolucionista, as estruturas que temos hoje, que são pouco desenvolvidas ou que são atrofiadas, significa que já existiram em determinado momento, que a gente já fez uso, mas que, por conta das novas condições que a gente tem agora, por conta da alimentação que é diferente, da disponibilidade de recursos ser diferente, esses órgãos eles são inutilizados, tá? Então aí tem o exemplo, por exemplo, da comparação dos secos, né, dos apêndices vermiformes de um coelho e da espécie humana, tá? Que apesar de possuírem o mesmo, mas eles têm aí um formato um pouco diferente. Seria a questão também de, vocês estão vendo a figura do olho, porque teria uma terceira pálpebra que hoje ela não é mais utilizada, né? Segundo o ponto de vista, segundo a perspectiva evolucionista. Então, órgãos que por acaso ainda estejam presentes, mas que não se faz uso, significa que em algum momento, né? Segundo essa perspectiva, ele já foi utilizado, já foi necessário. Por último, a gente tem aqui falando sobre a embriologia comparada. O que seria a embriologia comparada? Teve um biólogo, né, que ele teve a lei da biogenética. O que ele propôs, esse biólogo, Ernest Haeckel? Ele apresentou uma ideia interessante de que no desenvolvimento embrionário, as espécies teriam estágios em comum. Por exemplo, o peixe, a salamandra, porco, os humanos, em algum momento eles tiveram aí algumas semelhanças, digamos assim, tá? E aí, a fim de sustentar, né, de defender essa ideia dele, o que ele fez? Ele apresentou várias imagens comparativas de embriões de alguns animais em períodos diferentes, tá? Na fase 1, só quando está aparecendo as fendas branquiais e os membros anteriores. Na fase 2, que é essa linha aí do meio, representando o embrião já com os membros anteriores e posteriores, e na fase 3 seria a última fase, né? Já bem próximo aí de sair para o seu nascimento. E apesar assim dessas ilustrações estarem mostrando realmente, né, 3 fases de desenvolvimento embrionário, de seres que são diferentes e que visualmente parece realmente que ele tem semelhanças, aconteceu aí um equívoco da parte dele. Qual que foi o equívoco da parte dele? Que ele realizou algumas alterações de forma proposital nos próprios desenhos. Então, essa evidência, que de certa forma é fraudulenta, ela ainda continua sendo utilizada por muitos pesquisadores evolucionistas, mas depois foi constatado que não é exatamente assim da forma que ele desenhou, né? No caso, ele se apropriou para que pudesse ter um aporte melhor, para que pudesse ter um referencial melhor para difundir a sua ideia, né? E de que os seres eles teriam aí então um descendente em comum, tá? Um descendente não, gente. Que ele teria um ancestral em comum, tá bem? E aí não esquecendo que quando a gente fala da criação, não é que não possam acontecer mudanças. Pode sim, é só a gente pensar também que a gente nasce na forma de um bebê, conforme a gente vai crescendo, até chegar à fase de um idoso, por exemplo, o nosso corpo ele vai passar por mudanças, tá bem? E que, como eu disse para vocês lá no início, o criacionismo, os indivíduos que defendem, né, um indivíduo criacionista, digamos assim, ele tem uma visão de mundo totalmente diferente do evolucionista, porque ele consegue perceber, como eu falei para vocês, os propósitos contidos na natureza, consegue entender que há sim um planejamento
feito, é claro, por Deus, não é isso? Então, é isso, gente, e até a próxima aula.